O processo, sétimo capítulo, advogado, industrial, pintor. Numa manhã de inverno, lá fora caía a neve na luz opaca, K estava sentado em seu escritório, visivelmente cansado, ainda que fosse cedo. A fim de, no mínimo, se proteger dos funcionários mais subalternos, deu ao contínuo a ordem de não deixar ninguém entrar, pois estava ocupado com um trabalho importante. No entanto, em vez de trabalhar, girou na cadeira, empurrou devagar alguns objetos sobre a mesa, deixando assim, sem perceber, seu braço todo esticado sobre a superfície, e permaneceu imóvel com a cabeça baixa. O processo não saía de seus pensamentos. Com frequência, refletia se não seria melhor elaborar um documento de defesa e apresentá-lo ao tribunal. Queria preparar uma pequena biografia explicando, para cada fato importante, por que se comportara assim ou assado, se essa conduta era reprovável ou não segundo seu juízo atual, e que motivos podia alegar para isso ou aquilo. As vantagens dessa defesa por escrito em relação à mera defesa do advogado, não irrepreensível de todo, eram indubitáveis. K não sabia o que o advogado empreendia. Com certeza não era muita coisa. Passado um mês, ele ainda não se reportara a K e em nenhuma das conversas anteriores, K tivera a impressão de que esse homem pudesse fazer muita coisa por ele. Quase não lhe perguntara nada, e havia muito a ser perguntado. Perguntar era a questão essencial. K sentia como se ele mesmo pudesse fazer todas as perguntas necessárias ao caso. O advogado, ao contrário, em vez de perguntar, contava coisas ou ficava sentado calado, na frente de K, curvando-se um pouco sobre a escrivaninha, sem dúvida por causa de sua audição fraca, puxando uma mecha da barba e olhando para o tapete, talvez para o mesmo lugar onde K se deitara com Lene. Aqui e ali dava uns conselhos vagos para K, como se faz com as crianças. Conversas tão inúteis quanto chatas, pelas quais K não pensava pagar nem um centavo no acerto final. Depois que o advogado acreditava tê-lo humilhado o suficiente, recomeçava como de costume a estimulá-lo. Contava que ganhara total ou parcialmente vários processos semelhantes, processos que, na realidade, se não eram assim tão complexos quanto este, aparentemente não traziam esperança. Tinha uma lista desses processos na gaveta, bateu numa delas na mesa, mas infelizmente não podia mostrar os autos, porquanto era um segredo profissional. No entanto, tais processos lhe proporcionaram uma experiência que agora seria favorável a K. Naturalmente, ele já havia começado a trabalhar e a petição inicial estava quase pronta. Era muito importante, porque a primeira impressão que a defesa dava muitas vezes determinava todo o curso do processo. De todo modo, K precisava ficar atento, pois às vezes acontecia de as petições iniciais não serem lidas no tribunal. Eram juntadas aos autos, indicando que, no momento, os inquéritos e a observação do réu eram mais importantes do que o que estava escrito. Acrescentava-se, quando o impetrante insistia, que antes da decisão, assim que todo o material fosse juntado naturalmente em conjunto, eram analisados todos os autos, inclusive a petição inicial. Infelizmente, também esse procedimento não era certo. A petição inicial, de hábito, se extraviava ou era perdida. E ainda que fosse mantida até o final, mal era lida, como soubera o advogado, embora por meio de boatos. Tudo isso era lamentável, mas não injustificável. K não podia deixar de notar que o processo não era público. Se o tribunal considerasse necessário, ele se tornaria público, mas a lei não impunha a publicidade. Por isso, todos os documentos do tribunal, sobretudo a peça acusatória, permaneciam inacessíveis ao réu e à sua defesa. Em geral, não se sabia, ou no mínimo não com precisão, contra o que a petição inicial devia se dirigir, de forma que só ocasionalmente ela continha algo que tivesse importância para o caso. Petições realmente exatas e probatórias só podem ser elaboradas depois, quando, no decorrer das audiências do réu, alguns pontos da acusação e suas razões são ressaltados com clareza ou resolvidos. Sob essas condições, a defesa, sem dúvida, se encontra numa posição muito desfavorável e difícil. Porém, isso também é intencional. A defesa, na verdade, não é realmente admitida pela lei, apenas tolerada. E existe um conflito no que diz respeito ao fato de a tolerância ser depreendida com base na lei. Por essa razão, não existem, em sentido estrito, advogados reconhecidos pelo tribunal. Todos os que se apresentam perante ele são, no fundo, rábulas. Claro que isso atua de modo fortemente alvitante para toda a classe profissional. Quando K for aos cartórios uma próxima vez, poderá observar a sala dos advogados, só para dar uma olhada mesmo.
Provavelmente vai se assustar com as pessoas reunidas lá. O aposento estreito e apertado designado a eles demonstra o desprezo que o tribunal tem para com os advogados. A luz penetra no aposento só por uma fresta que fica tão lá no alto que, se alguém quiser olhar para fora, sentir a fumaça de uma chaminé no nariz e sujar o rosto de fuligem, precisa procurar um colega para subir em suas costas. No chão desse aposento, só a título de exemplo, há um buraco, faz mais ou menos 1 ano, não muito grande onde uma pessoa possa cair, mas grande o suficiente para quebrar a perna de alguém. A sala dos advogados fica no 2º andar do sótão, mas se alguém cair no buraco, a perna balançará no 1º andar, no corredor onde as partes esperam. Não é muito falar que no círculo dos advogados tais condições são denominadas infames. Queixas à administração não têm o menor efeito. Além de quase tudo ser proibido ao advogado, como mudar alguma coisa na sala por conta própria. No entanto, até mesmo o tratamento aos advogados tem sua justificativa. Pretende-se excluir o máximo possível a defesa. Tudo deve ficar a cargo do réu. Na realidade, não é um ponto de vista ruim, caso não fosse mais errôneo ter como consequência o fato de os advogados serem desnecessários para o réu nesse tribunal. Ao contrário, em nenhum outro tribunal eles são tão desnecessários quanto neste. Em geral, o processo não corre só em segredo de justiça, mas também é secreto para o réu até onde isso é possível. O problema é que essa medida é ampla demais. Tampouco o réu consegue ter acesso aos autos, e é muito difícil deduzir dos interrogatórios os autos de origem, principalmente para o réu que está confuso e envolvido com todas as preocupações decorrentes que o dispersam. Nesse ponto, a defesa intervém. Nos inquéritos, os defensores não podem estar presentes, por isso precisam extrair do réu todas as informações necessárias, se possível, à porta da sala de instrução, e retirar desses relatos cheios de entrelinhas, o que é útil à defesa. Entretanto, o mais importante não é isso, porque não se consegue saber muito desse modo. Claro que aqui, como em qualquer outro lugar, um homem aplicado consegue descobrir mais do que outros. O mais importante continua sendo, não obstante, as relações pessoais do advogado, nas quais reside o valor central da defesa. Pela própria experiência, K concluiu que a organização mais subalterna do tribunal não é perfeita, tem funcionários corruptos e desleixados, mediante os quais certamente a austera ordenação do tribunal apresenta brechas. Aqui se move a maioria dos advogados. É por aqui que se corrompe e se pergunta. Inclusive, no passado houve pelo menos alguns casos de roubo de autos. Não se pode negar que, desse modo, se alcançam, em certos momentos, alguns resultados favoráveis e surpreendentes para o réu. Com isso, até esses advogadinhos se gabam e pescam novos clientes. Mas no que concerne ao curso posterior do processo, isso não significa nada, ou nada de bom. Somente relações pessoais honradas têm valor relevante e, de fato, com funcionários superiores, o que, sem dúvida, se refere só a altos funcionários de graus inferiores. Apenas desse modo se pode influenciar a evolução do processo, que, se no início é imperceptível, depois é sempre nítida. Por certo, só alguns advogados o conseguem, e nesse ponto a escolha de K foi muito apropriada. Talvez 1 ou 2 advogados pudessem se legitimar com relações semelhantes como as do Dr. Hood. Estes não se ocupam, em geral, das pessoas que frequentam a sala dos advogados, nem têm nada a ver com elas. A ligação com os funcionários do tribunal deve ser o mais estreita possível. Nem sempre é necessário que o Dr. Hood vá ao tribunal, que espere na antessala dos juízes de instrução pela sua casual aparição e, segundo o humor deles, obtenha uma aparente vitória ou não. Nada disso. O próprio K viu os altos funcionários virem, prestarem de bom grado informações claras ou menos facilmente interpretadas, conversarem sobre a evolução do processo, inclusive se deixando convencer em alguns casos e admitindo opiniões externas. Contudo, neste último aspecto, não se podia confiar totalmente neles, por mais favorável que fosse para a defesa o novo propósito que pronunciavam, pois talvez fossem direto a seus cartórios e publicassem uma decisão jurídica de conteúdo oposto no dia seguinte, quem sabe para o réu até mais severa do que o propósito original, ao qual afirmavam ter renunciado completamente. Contra isso não se podia defender, porque o que diziam a sós era dito somente a sós, e não permitia nenhuma dedução pública, mesmo quando a defesa não precisava se esforçar em obter a complacência desses senhores. De todo modo, por outro lado, também é correto que os senhores se liguem à defesa, desde que qualificada não só por laços de amor ao próximo ou sentimentos de amizade, mas porque dependem dela em muitos aspectos.
Aqui reside a desvantagem de uma organização jurídica que estabelece desde seus primórdios o julgamento secreto. Falta aos funcionários o relacionamento com o povo. Estão bem equipados para os concorrentes processos medianos. Um processo assim praticamente corre sozinho e precisa aqui e ali de um empurrãozinho, mas em relação tanto aos casos mais simples quanto aos mais complexos, ficam normalmente desnorteados. Não têm o sentido correto para as relações humanas, porque são permanentemente limitados pela lei dia e noite. Em tais casos, carecem por demais delas. Então vem até o advogado em busca de conselho, e atrás deles um subalterno com os autos, que de resto são secretos. Nessa janela, seria possível encontrar os menos esperados senhores olhando desconsolados para a rua, enquanto o advogado estuda os autos na sua escrivaninha, a fim de dar-lhes um bom conselho. Aliás, pode-se ver nessas oportunidades como tais senhores são profundamente sérios em seu ofício e se desesperam diante de obstáculos que, por sua natureza, não podem dominar. A posição não é, portanto, fácil, e não se pode cometer a injustiça de ver a posição deles como fácil. A hierarquia e os escalões do tribunal são infindáveis e até para os iniciados incompreensíveis. O processo nas cortes é, em geral, também secreto mesmo para os subalternos, que mal conseguem seguir os casos nos quais trabalham no seu distante transcurso. A causa jurídica reaparece no seu campo de visão sem que muitas vezes saibam de onde ela vem e continua sem descobrir para onde vai. Escapa a esses funcionários a lição que se pode tirar do estudo das fases isoladas do processo, da decisão e de suas razões. Só podem tratar com partes do processo delimitadas pela lei e sabem do transcorrer futuro, ou seja, dos resultados do próprio trabalho, às vezes menos do que a defesa, que em regra permanece ligada ao réu até quase o fim do processo. Também nesse sentido podem obter da defesa informações valiosas. Cá ainda se admirava com a irritação dos funcionários, expressa muitas vezes de modo ofensivo com as partes. Todos têm essa experiência. Todos os funcionários são irritados, até quando parecem calmos. Claro que pequenos advogados sofrem especialmente com isso. Conta-se, por exemplo, a seguinte história, a qual parece ser bem verdadeira. Um velho funcionário, um senhor bom e calmo, havia passado um dia e uma noite sem cessar estudando uma causa difícil que estava particularmente complicada pelas petições do advogado. Esses funcionários são aplicados como ninguém. Pela manhã, após 24 horas de trabalho, provavelmente não muito produtivo, ele foi até a porta de entrada e montou uma emboscada que consistia em jogar escada abaixo cada advogado que quisesse entrar. Os advogados aglomeraram-se lá embaixo da escada e discutiram o que deveriam fazer. De um lado, não tinham nenhuma pretensão de ser admitidos. Legalmente, pouco podiam fazer contra os funcionários e precisavam, como já mencionado, tomar cuidado para que os funcionários não se voltassem contra eles. De outro, porém, para eles, cada dia não passado no tribunal é perdido, portanto queriam muito entrar. Por fim, chegaram a um acordo e decidiram exaurir o velho senhor. Um advogado atrás do outro subia a escada, resistia passivamente dentro do possível e era arremessado escada abaixo, onde os colegas o recolhiam. Isso durou mais ou menos 1 hora e o velho senhor, exausto pelo trabalho noturno, ficou cansado e voltou para seu cartório. Os que estavam lá embaixo quase não acreditaram e mandaram primeiro um deles espiar debaixo da porta para ver se lá não havia ninguém. Em seguida entraram e, claro, não ousaram nem resmungar. Para os advogados, e mesmo o menor deles pode reparar, pelo menos em parte nas circunstâncias, é totalmente distante o fato de querer introduzir qualquer melhoria ou impô-la no tribunal enquanto, e isso é muito significativo, quase todo réu, mesmo simples, começa logo no início do processo a pensar em sugestões de melhoria e, com isso, perde tempo e energia que, de outra forma, poderiam ser mais bem empregados. A única coisa certa é se conformar com as condições disponíveis. Ainda que fosse possível aperfeiçoar detalhes, o que é uma crença desvairada, no melhor dos casos, algo teria sido alcançado em causas futuras, mas com um imenso prejuízo para si mesmo, por atiçar a particular atenção dos sempre vingativos funcionários. Vale tudo, menos chamar atenção. Deve-se manter silêncio, ainda que seja algo totalmente sem sentido. Tentar reconhecer que aquele grande organismo jurídico fica, em certa medida, oscilando eternamente e que, de fato, quando se muda algo do lugar por iniciativa própria, perde-se o chão sob os pés
e despenca, enquanto o grande organismo cria para si mesmo, em outro lugar, um substituto para o pequeno incômodo. Na realidade, tudo está ligado, e permanece intocável, se é que, o que é bastante provável, não se torna mais fechado, mais atento, mais severo, mais malvado ainda. Entrega-se então o trabalho ao advogado em vez de perturbá-lo. Censuras não ajudam muito, sobretudo quando não se consegue entender as causas do seu sentido absoluto. Mas é preciso ser dito quanto K prejudicou a causa com seu comportamento perante o diretor do cartório. Esse homem influente deve ser quase riscado da lista daqueles que podem fazer alguma coisa por K. Não faz caso, inclusive, a menções fugidias ao processo com evidente propósito. Em muitos aspectos, os funcionários são como crianças. Por vezes, bobagens, infelizmente não é o caso do comportamento de K, os atingem de tal sorte que param de conversar com os bons amigos, evitam-nos quando os encontram e trabalham contra eles em tudo o que for possível. Mas depois, de modo surpreendente, sem motivo especial, por conta de uma pequena brincadeira que só se ousa porque tudo parece em vão, caem no riso e se sentem reconciliados. Ao mesmo tempo, é difícil e fácil se relacionar com eles. Quase não há regras para isso. Às vezes é de admirar que uma única vida mediana seja suficiente para abarcar tanto, a fim de que se possa trabalhar com algum sucesso. Contudo, existem momentos sombrios, como em tudo na vida, em que se crê não se ter realizado o mínimo, como se certos processos, desde o começo destinados a um bom termo, tivessem chegado a um bom resultado. O que haveria sem colaboração, enquanto todos os demais se perderam, a despeito de toda a tramitação, de todos os esforços, de todos os aparentes pequenos sucessos dos quais tanto se alegra. Depois, no entanto, nada mais parece seguro, e em meio a tantas questões não se ousaria negar que processos bem encaminhados tomaram o rumo errado graças à colaboração. Isso também é um tipo de autoconfiança, mas é a única coisa que resta. Os advogados estão particularmente expostos a tais caprichos quando um processo, conduzido por eles, longe o bastante e a contento, lhes é retirado das mãos. Não é por causa do réu que o processo lhe é retirado. Isso nunca acontece. Quando o réu nomeia um advogado, precisa ficar com ele, não importa o que aconteça. Como poderia suportar ficar sozinho, tendo pedido ajuda para a pretensão? Isso não acontece, mas se dá às vezes de o processo tomar um rumo que o advogado não pode mais acompanhar. O processo, o réu, tudo é tirado do advogado, então também as melhores relações com os funcionários podem não ajudar mais, porque eles mesmos não sabem de nada. O processo entrou numa fase em que nenhuma ajuda mais pode ser prestada, em que tribunais inacessíveis trabalham, em que também o advogado não consegue mais acessar o réu. Um dia vai-se para casa e encontra sobre sua mesa todas as muitas petições que foram feitas com todo o empenho e com a melhor das expectativas para essa causa. Foram devolvidas, pois não podem ser reaproveitadas na nova fase do processo. São bobagens inúteis. Isso não quer dizer que o processo esteja perdido. Pelo menos não existe nenhuma razão decisiva para essa conjectura. Simplesmente não se sabe mais do processo, nem nada além disso sobre ele é descoberto. Por sorte, casos assim são exceções, e ainda que o processo de K fosse um caso desses, no momento ele está bem distante dessa fase. Porém, ainda existe uma riquíssima oportunidade para o advogado, e K podia estar certo de que ela seria aproveitada. A petição, como mencionado, ainda não foi entregue. Mas isso também não tem pressa, já que muito mais importantes são as alegações iniciais com os funcionários competentes que já ocorreram, com êxito distinto, como devia ser admitido abertamente. É melhor, por enquanto, não revelar os detalhes por meio dos quais K poderia ser influenciado desfavoravelmente e ter demasiadas esperanças ou medo excessivo. Diga-se, no máximo, que algumas das pessoas se mostraram muito favoráveis e também solícitas, ao passo que outras se manifestaram pouco favoráveis, mas não se recusaram de modo algum a colaborar. O resultado é, no todo, muito satisfatório, mas não se deve tirar nenhuma conclusão em particular, dado que todas as negociações prévias começam assim e somente o desenrolar posterior demonstra o valor delas. De todo modo, nada está perdido, e se ainda se conseguir, apesar de tudo, conquistar o diretor do cartório, muita coisa distinta foi realizada com esse objetivo. Depois de tudo isso, como dizem os cirurgiões, a ferida estará cicatrizada e pode-se esperar confiante pelo resto. Nessas e em outras conversas parecidas, o advogado era inesgotável.
Elas se repetiam a cada visita. Sempre havia avanços, mas estes nunca podiam ser compartilhados. Continuava-se a trabalhar incessantemente na petição inicial, que nunca ficava pronta, o que na maioria das vezes se verificava como grande vantagem na próxima visita, porquanto os últimos tempos teriam se mostrado muito desfavoráveis à entrega, o que não teria sido possível prever. Às vezes K, fatigado das conversas, observava que, mesmo considerando todas as dificuldades, se avançava muito devagar. A justificativa era que não se avançava lentamente. Aliás, teria ido mais longe se K tivesse se reportado ao advogado na hora certa. Infelizmente, ele havia perdido tempo, e essa perda ainda acarretaria muitas desvantagens. A única interrupção benfazeja dessas visitas era Lene, que sempre dava um jeito de levar o chá ao advogado na presença de K. Posicionava-se atrás dele, aparentemente observando como o advogado vertia até o fundo da xícara o chá e sorvia com um tipo de sofreguidão, enquanto ela deixava a mão ser apertada pela de K em segredo. Reinava um silêncio absoluto. O advogado bebia o chá. K apertava a mão de Lene, e Lene ousava, às vezes, lhe acariciar o cabelo suavemente. Você ainda está aqui? Queria recolher a louça, respondia Lene, dando um último aperto na mão de K, ao que o advogado secava a boca e recomeçava, com energia renovada, a falar com K. O que o advogado queria alcançar era consolo ou desespero? K tinha certeza de que sua defesa não estava em boas mãos. Tudo o que o advogado contava devia estar correto, embora fosse transparente que, na medida do possível, ele queria ficar em evidência, e talvez nunca tenha conduzido um processo tão grande assim. Era a impressão de K. No entanto, as suspeitas permaneciam intermináveis sobre as salientadas relações pessoais com os funcionários. Será que eram exploradas em proveito de K? O advogado nunca se esquecia de ressaltar que se tratava apenas de funcionários subalternos, ou seja, em posição muito dependente, para cuja progressão funcional certas mudanças no decurso do processo poderiam ser talvez de alguma importância. Será que se aproveitavam dos advogados para a progressão funcional, tornando mais mudanças desvantajosas para o réu? Talvez não fizessem isso em qualquer processo. Claro que isso era improvável, haja vista que existiam outros processos em cujo curso eles concediam vantagens ao advogado pela prestação do seu serviço, já que precisavam manter sua reputação imaculada. Se tudo funcionava de fato assim, de que maneira eles interviriam no processo de K? O qual, de acordo com o advogado, era muito complexo, importante e havia chamado a atenção do tribunal desde o início? Não podia haver muitas dúvidas sobre o que fariam. Sinais disso já podiam ser vistos, porquanto a petição inicial ainda não fora entregue, embora o processo já durasse meses e tudo se encontrasse, segundo o advogado, no início, o que naturalmente era muito apropriado para manter o réu atormentado e desamparado, para, de repente, surpreendê-lo com a decisão, ou, pelo menos, com a notificação de que o inquérito fora encerrado em seu desfavor e repassando às autoridades superiores. Era necessário que K mesmo interviesse. Ainda que em condições de grande fadiga, como naquela manhã de inverno em que tudo se passava na sua cabeça sem seu controle, essa convicção era imperiosa. O desprezo que tivera antes pelo processo não se aplicava mais. Se estivesse sozinho no mundo, poderia desprezá-lo facilmente, malgrado fosse certo que o processo não teria existido. Agora, porém, o tio o havia arrastado para o advogado. O respeito à família estava em jogo. Sua posição não era mais independente do curso do processo. Ele mesmo o havia mencionado, de modo descuidado e com um ar de satisfação inexplicável diante de conhecidos. Outros haviam tomado conhecimento dele de forma inusitada. A relação com a senhorita Bürstner parecia oscilar de acordo com o processo. Em suma, praticamente não havia mais escolha entre aceitar ou recusar o processo. Estava no meio dele e tinha de se defender. Se estava cansado, pior. Não tinha razão, contudo, para se preocupar demais. Ascendera no banco a uma alta posição num curto período de tempo e soubera se manter reconhecido por todos. Só precisava agora se dedicar um pouco mais ao processo com aquelas capacidades que lhe possibilitaram isso, e não havia dúvida de que se sairia bem. Se pretendesse alcançar algo, deveria necessariamente repelir qualquer pensamento de uma possível culpa a partir de agora. Não havia culpa. O processo não era outra coisa senão um grande negócio, como aqueles que ele mesmo muitas vezes fechara com vantagem para o banco.
Um negócio no qual distintos perigos estavam à espreita e precisavam ser repelidos. Para esse fim, entretanto, não se podia brincar com nenhum pensamento de culpa. Antes era preciso manter o pensamento firme no próprio interesse. Por esse ponto de vista, era inevitável retirar a representação do advogado o mais rápido possível, de preferência naquela noite mesmo. Segundo os relatos desse último, isso era sem dúvida algo vergonhoso e provavelmente muito ofensivo, mas K não conseguia tolerar que seus esforços em relação ao processo encontrassem impedimentos que talvez fossem causados pelo próprio advogado. Uma vez livre do advogado, a petição precisaria ser apresentada imediatamente e, desde que possível, lembrada todo dia, a fim de ser apreciada logo. Para esse propósito, não seria suficiente que K ficasse sentado no corredor como os outros e colocasse o chapéu debaixo do banco. Ele próprio, ou as mulheres ou os outros mensageiros, tinha de importunar os funcionários dia após dia e obrigá-los a analisar sua petição em vez de ficar olhando para o corredor pela grade. Não deveria se afastar desses esforços. Tudo teria de ser organizado e verificado e o tribunal deveria se confrontar com o réu ao menos uma vez, o qual entendia proteger seu direito. Embora K confiasse a si mesmo a condução de tudo, a dificuldade para escrever a petição era avassaladora. Uma semana antes, mais ou menos, pensara, não sem certo sentimento de vergonha, que talvez pudesse se ver forçado a conceber uma petição dessas. Não cogitara, contudo, que isso pudesse ser difícil também. Lembrava como, certa manhã, sobrecarregado de trabalho, jogara tudo para o lado e pegara um bloco de anotações a fim de tentar traçar algumas linhas de raciocínio para uma petição com o intuito de colocá-la à disposição do advogado relapso. Nesse instante, a porta do diretor se abriu e o diretor adjunto entrou rindo alto. Isso fora muito penoso para K, embora o diretor adjunto, naturalmente, não estivesse rindo da petição, da qual nada sabia, mas de uma piada sobre a bolsa de valores que acabara de ouvir, piada essa que exigia um desenho para sua compreensão. Por isso, o diretor adjunto se curvou sobre a mesa de K, pegou o lápis da mão deste e começou a desenhar no bloco, que, com certeza, estava destinado à redação da petição. Hoje, K não tem mais essa vergonha. A petição precisava ser feita. Se não conseguia arranjar tempo para ela no escritório, o que era muito provável, precisava fazê-la em casa à noite. Caso as noites não fossem suficientes, precisaria tirar férias. Ficar parado no meio do caminho é que não podia. Isso era o mais absurdo não só nos negócios, mas em todo lugar. Na verdade, a petição representava um trabalho infinito. Não era preciso ter um caráter covarde para chegar facilmente à crença de que era impossível concluir a petição. Não por preguiça ou esperteza, as quais podiam deter o advogado na conclusão, mas porque, dado o desconhecimento das acusações prévias e suas possíveis consequências, a vida inteira precisava ser recordada, apresentada e verificada por todos os lados nas mínimas ações e em todos os acontecimentos. Como era triste um trabalho desse. Talvez fosse apropriado, depois da aposentadoria, para ocupar o espírito outra vez infantil a fim de ajudá-lo a passar os longos dias. Porém, quando K mais precisava de todos os seus pensamentos voltados para o trabalho, quando cada hora passava correndo, pois estava em ascensão e representava inclusive uma ameaça ao diretor adjunto, quando queria aproveitar as tardes e as noites como um rapaz, tinha de começar a escrever a petição. Mais uma vez seus pensamentos se perdiam em lamúria. Quase involuntariamente, apenas para dar um final àquilo, procurou tateando o botão para acender a lâmpada que dava para a antessala. Enquanto o apertava, olhou para o relógio. Eram 11 horas. Havia passado 2 horas em devaneios, um longo e valioso tempo, e naturalmente estava mais abatido do que antes. De todo modo, o tempo não fora perdido, já que tomara decisões que podiam ser valiosas. Os contínuos trouxeram, em meio a diferentes correspondências, 2 cartões de visita de senhores que aguardavam cá. Havia um bom tempo. Eram clientes importantes do banco que não deveriam ficar esperando. Por que vieram numa hora tão inoportuna? E por que, assim pareciam perguntar os senhores atrás da porta fechada, o competente K usava as melhores horas de negócios para assuntos privados? Cansado do passado e esperando cansado pelo futuro, K se levantou para receber o primeiro deles. Era um homem pequeno, bem disposto, um industrial que K conhecia bem. Lamentou ter de incomodar durante um trabalho importante, e K, por sua vez,
Desculpou-se por tê-lo deixado esperando tanto tempo. Mas até esse pedido de desculpas saiu num tom meio forçado, quase com uma falsa entonação, e se o industrial não estivesse absorto nos seus próprios negócios, teria notado. Em vez disso, puxou depressa contas e tabelas de seus bolsos, esticou-as diante de K, explicou diferentes anotações, corrigiu um pequeno erro de cálculo que só reparara nessa rápida olhada, lembrou a K um semelhante negócio que fechara com ele mais ou menos um ano antes, mencionou de passagem que outro banco se candidatava ao negócio com grandes sacrifícios e, por fim, emudeceu para ouvir a opinião dele. Na realidade, no começo, K seguira a conversa do industrial. O pensamento no importante negócio o prendera, mas não por muito tempo. Logo se desconcentrou, somente consentia com a cabeça as exclamações em voz alta do industrial, mas até isso abandonou no final, limitando-se a olhar a cabeça calva, curvada sobre os papéis e se perguntar quando o industrial finalmente perceberia que toda a sua conversa era inútil. Quando se calou, K de fato acreditou a princípio que isso acontecia para lhe dar a oportunidade de admitir que não era capaz de ouvi-lo. Com pedido de desculpas, percebeu no olhar tenso do industrial, claramente preparado para dar todas as respostas, que a conversa sobre negócios precisava continuar. Anuiu com a cabeça e começou a rabiscar num pedaço de papel, fitando uma cifra. O industrial presumia se tratar de objeções. Talvez as cifras não estivessem realmente bem estabelecidas e não fossem o mais decisivo. De todo modo, o industrial cobriu os papéis com a mão e, aproximando-se muito de K, recomeçou com uma apresentação geral do negócio. É difícil, disse K, mordendo os lábios e enterrando esgotado na cadeira, dado que os papéis, a única coisa que podia se agarrar, estavam encobertos. Tinha o olhar turvo quando a porta da sala do diretor do banco se abriu e o diretor adjunto apareceu não muito nítido, como se estivesse por trás de um véu de gaze. K não pensou a respeito. Somente seguiu o efeito imediato, que foi muito agradável para ele. O industrial logo pulou da cadeira e correu na direção do diretor adjunto, mas K queria que ele tivesse sido 10 vezes mais ágil, pois temia que o diretor adjunto pudesse desaparecer novamente. Era um temor inútil. Os senhores se encontraram, apertaram-se as mãos e foram juntos até a mesa de K. O industrial reclamou que havia encontrado pouco interesse por parte do procurador em seu negócio e apontou para K, o qual, sob o olhar do diretor adjunto, se curvou outra vez sobre os papéis. Quando os dois se apoiaram na escrivaninha e o industrial pareceu querer conquistar para si o diretor adjunto, era como se, sobre sua cabeça, K fosse negociado pelos dois homens, cujo tamanho ele exagerava em sua imaginação. Lentamente, procurou com cuidado compreender, com os olhos voltados para o alto, o que ocorria lá em cima. Pegou sem nem olhar um dos papéis sobre a mesa, apoiou-o sobre a mão estendida e ergueu-o paulatinamente na direção dos senhores, enquanto ele mesmo se levantava. Não pensava nesse momento em nada específico. Agia assim apenas com a sensação de que tinha de ser desse jeito, caso quisesse concluir a petição, o que deveria aliviá-lo por completo. O diretor adjunto, que participava da conversa com toda a atenção, olhou furtivamente o papel. Nem quis saber seu conteúdo, pois o que era importante para o procurador era irrelevante para ele. Pegou-o da mão de K e disse: "Obrigado, já sei tudo." Na sequência, colocou-o de volta sobre a mesa. K o olhou de esguelha, amargo. No entanto, o diretor adjunto não notou nada, ou, se notou, disfarçou. Riu alto, levou o industrial a um evidente embaraço por meio de uma resposta xistosa, do qual saiu imediatamente, fazendo ele próprio um reparo, e finalmente o convidou a ir a seu escritório, onde eles poderiam concluir o assunto. "É uma coisa muito importante, vejo isso com clareza. E para o senhor procurador..." Nesse ponto, ele falava apenas com o industrial. "Vai ser por certo agradável se retirarmos de seus cuidados. O assunto demanda uma reflexão tranquila, mas parece que hoje ele está muito sobrecarregado. Faz tempo que algumas pessoas o esperam na antessala." K teve ainda sangue frio suficiente para se afastar do diretor adjunto e dirigir seu sorriso amável, porém tenso, ao industrial. De resto, não interveio mais. Apoiou-se um pouquinho curvado para frente, com as duas mãos sobre a mesa, como um caixeiro atrás do balcão, e viu os dois senhores, que continuavam conversando, pegarem os papéis da mesa e desaparecerem na sala do diretor. À porta, o industrial se virou, disse que não se despedira e que, antes,
informaria o senhor procurador do êxito da conversa e lhe faria outro pequeno comunicado. Finalmente K estava sozinho. Não pensou em deixar nenhum outro cliente entrar e, incerto, chegou à conclusão de que era confortável que as pessoas lá fora acreditassem que ele ainda trabalhava com um industrial e que, por essa razão, ninguém, nem mesmo os contínuos, podia entrar em sua sala. Foi até a janela, sentou-se no parapeito, segurou firme com as duas mãos o trinco e olhou para a praça lá fora. A neve ainda caía, não havia clareado. Ficou sentado por muito tempo sem saber exatamente o que lhe afligia. Só de tempos em tempos olhava um pouco assustado por sobre os ombros na direção da porta da antessala, de onde acreditava ter ouvido um barulho por engano. Contudo, como não veio ninguém, acalmou-se, foi até a pia, lavou-se com água fria e voltou para seu lugar à janela, com a cabeça mais fresca. A decisão de tomar sua defesa nas próprias mãos se apresentava mais difícil do que imaginara. Enquanto deixara a defesa aos cuidados do advogado, sentia-se menos atingido pelo processo. Observava-o de longe e quase não pudera ser afetado por ele diretamente. Podia examinar, quando quisesse, como andava sua causa, mas podia também se afastar outra vez quando desejasse. Agora, ao contrário, se levasse adiante a própria defesa, precisaria se apresentar no tribunal. O êxito disso deveria ser sua completa e definitiva libertação. Mas para alcançá-la precisava correr mais perigos. Se duvidasse, teria se convencido do contrário na reunião com o diretor adjunto e o industrial. Como estava ali sentado se já decidira defender a si mesmo? Como seria depois? Que dias o aguardavam? Encontraria o caminho que conduziria tudo isso a um bom fim? Uma defesa cuidadosa não significava, e todo o resto era sem sentido, ao mesmo tempo a necessidade de se desligar de tudo na medida do possível? Sairia disso ileso? E como conseguiria levar a cabo suas tarefas no banco? Tratava-se não só da petição para a qual talvez umas férias fossem suficientes, embora o pedido por férias nesse momento fosse uma grande ousadia. Tratava-se de um grande processo, cuja duração era imprevisível. Que obstáculo se lançara de repente na carreira de K. E agora? Deveria trabalhar para o banco? Olhou para sua mesa. Deveria deixar os clientes entrarem e negociar com eles? Enquanto seu processo corresse, enquanto no sótão os funcionários do tribunal permanecessem sentados sobre seu processo, deveria ocupar-se com os negócios do banco? Não parecia uma tortura que, reconhecida pelo tribunal, se ligava ao processo e o acompanhava? No banco, alguém levaria em consideração sua situação especial na avaliação do seu trabalho? Não. Totalmente desconhecido não era seu processo, tampouco era claro quem sabia dele e quanto. Mas, felizmente, o boato não chegara ao diretor adjunto, senão K já teria visto com clareza como aquele se aproveitaria disso contra ele, sem qualquer companheirismo e humanidade. E o diretor? Certamente tinha simpatia por K e, assim que soubesse do processo e enquanto dependesse dele, teria provavelmente facilitado a vida de K, mas por certo não conseguiria, porque o contrapeso que K representava começou a perder a força por causa da influência cada vez maior do diretor adjunto, que explorava o estado de saúde deplorável do diretor para fortalecer a si próprio no poder. K tinha esperanças? Talvez sua resistência se enfraquecesse com essas reflexões, mas era necessário também não se enganar e ver tudo com clareza, tanto quanto fosse possível no momento. Sem um motivo especial, apenas para não ter de voltar para sua mesa no momento, K abriu a janela. Conseguiu abri-la com dificuldade. Precisou girar o trinco com ambas as mãos. Então, a névoa misturada com a poeira entrou na sala pela janela aberta em toda a sua extensão, preenchendo-a com um leve cheiro de fuligem. Também alguns flocos de neve entraram. Um outono horrível, disse atrás de K o industrial, que, vindo da sala do diretor adjunto, entrara despercebido. K consentiu e viu, perturbado, a pasta do industrial, da qual este tirara os papéis para comunicar a K o resultado da negociação com o diretor adjunto. Contudo, o industrial seguiu o olhar de K, bateu em sua pasta e disse sem abri-la: "O senhor quer saber o que aconteceu? Trago na pasta o quase fechamento do negócio. Um homem sedutor, seu diretor adjunto, mas nada inofensivo." Apertou a mão de K e tentou fazê-lo rir também. K, no entanto, pareceu outra vez desconfiado de que o industrial não lhe quisesse mostrar os papéis e não achou graça nenhuma na observação dele. "Senhor procurador, o senhor sofre muito com o clima?
parece muito aflito hoje. Sim, respondeu K colocando a mão na testa. Dor de cabeça, preocupações familiares. Muito bem, disse o industrial, que era um homem ansioso e não conseguia ouvir ninguém com tranquilidade. Cada um tem a sua cruz para carregar. Involuntariamente, K deu um passo em direção à porta, como se quisesse acompanhar o industrial para fora da sala, mas este lhe disse: Senhor procurador, ainda tenho uma pequena comunicação a lhe fazer. Lamento muito importunar o senhor justo hoje com isso, mas nos últimos tempos já estive 2 vezes com o senhor e em ambas esqueci. Se eu adiar mais ainda, talvez perca completamente seu propósito. Seria uma pena, pois, no fundo, minha comunicação talvez não seja sem valor. Antes que K tivesse tempo de responder, o industrial caminhou para mais perto dele, bateu com os ossos do dedo levemente em seu peito e disse baixinho: O senhor tem um processo, não é verdade? K deu um passo para trás e exclamou imediatamente: Quem lhe disse isso foi o diretor adjunto, não foi? Não, não foi. De onde o diretor adjunto poderia saber disso? Pelo senhor? Perguntou K mais controlado. Descubro coisas aqui e ali do tribunal. Isso concerne inclusive a comunicação que queria lhe fazer. Tem muita gente ligada ao tribunal, disse K com a cabeça baixa, levando o industrial até a mesa. Sentaram-se de novo como antes e o industrial disse: Infelizmente, não posso lhe comunicar muita coisa, mas em tais questões não se deve desprezar a mais ínfima delas. Ademais, gostaria de ajudá-lo de algum modo, embora minha ajuda seja bastante humilde. Fomos até aqui bons parceiros nos negócios, não fomos? K quis se desculpar pelo seu comportamento na conversa, mas o industrial não suportava interrupções. Puxou a pasta para debaixo do braço para mostrar que tinha pressa e continuou. Sei do seu processo por intermédio de um certo Titorelli. É um pintor. Titorelli é só seu nome artístico, e desconheço seu verdadeiro nome. Faz alguns anos que, de tempos em tempos, vem ao meu escritório trazendo pequenos quadros, pelos quais sempre dou um tipo de esmola. Ele é quase um mendigo. São até quadros bonitos, paisagens campestres e coisas do gênero. Essas vendas, já nos acostumamos a isso, se desenrolam muito bem. Contudo, certa vez, essas visitas começaram a se repetir com mais frequência. Fiz-lhe objeções, conversamos. Interessava-me saber como conseguia se manter apenas pintando e descobri, para meu espanto, que sua principal fonte de renda era a pintura de retratos. Disse que trabalhava para o tribunal. Para qual tribunal? Perguntei. E aí ele me contou. O senhor pode imaginar como fiquei espantado com esses relatos. Desde então, em cada visita sua, escuto uma ou outra novidade do tribunal e começo a perceber paulatinamente como são as causas. De qualquer forma, Titorelli é tagarela e, com frequência, preciso adverti-lo, não só porque com certeza mente, mas sobretudo porque é um homem de negócios como eu, que quase sucumbe às próprias preocupações do seu negócio, não pode se ocupar muito com coisas estranhas. Mas isso não vem ao caso. Talvez, pensei isso agora, Titorelli possa ser de alguma ajuda para o senhor. Ele conhece muitos juízes e, mesmo que não tenha grande influência, pode lhe dar conselhos sobre como ter acesso a diversas pessoas influentes. Ainda que esses conselhos não sejam tão decisivos assim em si mesmos, podem ser de grande importância na sua posse, é o que eu acho. O senhor é quase um advogado. Costumo sempre dizer, o procurador K é quase um advogado. Não estou preocupado com o seu processo. O senhor deseja ir ao Titorelli? Se for recomendado por mim, ele certamente vai fazer tudo o que estiver a seu alcance. Creio realmente que o senhor deva ir. Claro que não precisa ser hoje. Vá uma vez quando puder. Contudo, gostaria de dizer isso. O senhor não está nem um pouco obrigado a, de fato, procurar o Titorelli. Dou-lhe apenas um conselho. Claro que não. Se o senhor acredita poder passar sem o Titorelli, por certo, melhor deixá-lo de lado. Talvez o senhor já tenha um plano preciso e Titorelli poderia atrapalhá-lo. Então não vá, em hipótese alguma, até ele. Por certo, custa algum sacrifício receber conselhos de um tipo como esse. Assim, seja como o senhor quiser. Aqui estão a carta de recomendação e o endereço. Desanimado, K pegou a carta e a meteu no bolso. No melhor dos casos, a vantagem que a recomendação lhe podia trazer era excessivamente menor do que o dano que poderia ser causado pelo que o industrial sabia do seu processo e pela notícia que o pintor estava espalhando. Praticamente não conseguiu se forçar a agradecer o industrial, já a caminho da porta, com algumas poucas palavras. "Vou lá", disse ao se despedir dele à porta.
Ou vou escrever-lhe, dado que estou muito ocupado agora. Talvez ele possa vir até meu escritório algum dia. Eu sabia que o senhor encontraria a melhor saída. No entanto, penso que talvez seja melhor evitar convidar pessoas como o Titorelli para vir ao banco e conversar com ele aqui sobre seu processo. Nem sempre é vantajoso entregar cartas na mão dessas pessoas. Mas o senhor com certeza pensou em tudo e sabe o que deve fazer. Ka anuiu e acompanhou o industrial até a antessala. Apesar de demonstrar tranquilidade, estava muito assustado. Na verdade, dissera que escreveria a Titorelli somente para mostrar a um industrial que de alguma forma sabia apreciar sua recomendação e refletia sobre a possibilidade de ir ao encontro do pintor. Mas se visse o auxílio de Titorelli como valioso, não teria hesitado em escrever-lhe imediatamente. Havia, porém, reconhecido na observação do industrial os perigos que poderiam se seguir. Será que confiava tão pouco no próprio discernimento? Será que era possível convidar uma pessoa tão duvidosa por meio de uma carta clara para vir ao banco e implorar-lhe por conselhos sobre seu processo com apenas uma porta de separação do diretor adjunto? Não era possível, ou mesmo provável, que não visse outros perigos ou corresse direto para eles? Nem sempre havia alguém do seu lado para alertá-lo. E justamente quando precisava intervir com todas as suas forças, tinham de surgir dúvidas estranhas sobre sua própria vigilância? Será que as dificuldades que sentia de levar a cabo o trabalho do escritório começariam no processo? Não entendia mais como fora possível que tivesse desejado escrever para Titorelli e convidá-lo para vir ao banco. Balançava ainda a cabeça quando um